Did you know that you can refuse, you can reject God's blessings over your life? Você sabia que você pode recusar, rejeitar as bênçãos que o Senhor tem sobre a sua vida para ti? Pastora Beatriz Canguçu passando aqui para deixar os nossos minutos de devocional e como sempre eu oro para que o Espírito Santo ministre algo específico no seu coração, algo pessoal, algo real que você precisa ouvir nesse dia ou quando você ouvir essa mensagem, amém? Gente, vamos lá para a palavra, nós vamos ler alguns versículos do no livro de Mateus, capítulo 22, nós vamos ler versículo do 1 ao 5. Jesus lhes falou novamente por parábolas, por histórias, por comparações, dizendo: o reino dos céus é como o rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham convidado para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e lhes disse: digam os que foram convidados, eu preparei meu banquete, o melhor. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, o que tem mais de farto. Tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento, venham para minha festa, venham para o meu reino, venham para minha mesa. Mas eles não lhe deram atenção. Saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. E assim, aqui os versículos vão continuar. E o findar dessa história é um findar de uma história que a bênção, a festa, o lugar do banquete preparado para os convidados do rei, eles se recusaram a ir, perderam o banquete, perderam a festa e também assim foram rejeitados pelo rei. Olha que incrível, essa parábola aqui, né, nós estamos indo para o findar do livro, dos capítulos do livro de Mateus. E aqui tem uma sequência de várias palavras. Parábolas é tão incrível que o Senhor sempre está disponível para nos ensinar, né? O Senhor vem para nos... A palavra diz que o Espírito Santo, Jesus morreu na cruz, venceu todas as coisas, nos dá o direito de sermos filhos de Deus quando nós cremos, o recebemos, nos arrependemos e confessamos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós entendemos nossa condição e aí neste lugar Ele restaurou o lugar da nossa aliança com Ele. Uma aliança não só de um sangue natural, esse DNA aqui, mas um sangue eterno, um sangue que ele pagou e morreu na cruz, o preço de dívida dos nossos pecados, dos meus e dos seus. E aí nesse lugar Ele nos dá o direito de novamente de recebermos o Espírito dele. E a palavra, o próprio Cristo nos ensina e falou com os discípulos que antes mesmo dele ir, morrer, vencer todas as coisas, o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas as coisas que nós precisamos. E Ele continua fazendo isso até hoje. Você sabia, mulher, quando você aceita Cristo, você não precisa continuar a jornada sua da salvação, que o aceitar a primeira etapa, é a porta, ele é o caminho, verdade e a vida. Você entrou pela porta, agora você tem que permanecer e avançar no caminho. Você não está só, o Senhor está com você, mas o próprio Espírito de Deus habita no seu coração para confirmar, para atestar, testemunhar que você é filha, que você pode, que você é capaz, que tem um poder sobrenatural, tem muito mais que o Senhor quer fazer e estabelecer na sua vida. Mas é que nessa realidade, essas pessoas ainda não tinham o Espírito Santo no coração delas, o pecado, né, a rebelião, a desobediência, a gente se ausentar da obediência ao Senhor, a gente escolher ir contra a palavra de Deus, nos leva nesse lugar de maldição, de destruição. E aí nessa realidade aqui, falando com os discípulos e o povo, essa era a condição do povo. Então muitas das vezes Jesus vinha, e assim como Ele é conosco até hoje, e assim também como nós fazemos uns com os outros, Jesus vem nos ensinar, né, vem trazer realidades profundas, mas de uma forma que a gente consegue entender de uma forma mais facilitada, mais próxima. E assim eram as parábolas. E aqui o Senhor está apresentando um tema tão profundo, tão rico, tão poderoso, que é o reino dos céus. Ele vai trazer, olha, o reino dos céus. Muitas das vezes essas pessoas aqui nem entendiam que era reino. Muitas delas, né? O que é reino? Não sei você, fala, o que é reino? Parece que é só de filme, de história, enfim. E o Senhor vem nos apresentar a realidade que Ele novamente nos daria a oportunidade de hoje nós temos o direito de termos em Cristo Jesus. Essa realidade de reino. E aqui o Senhor traz, olha, o reino dos céus. Olha, é preparado para vocês, tem uma mesa, tem uma festa, e eu tô aqui, né, é para celebrar, né, aqui tem um casamento, e tem tantas representações aqui poderosas, tem um significado profundo para as nossas vidas, mas enfim, e aqui o Senhor falando, apresentando para a multidão, falando, olha, o reino dos céus é como se fosse uma festa. E aí o rei foi e falou, venham, eu tô dando direito a vocês, não porque vocês merecem, não porque vocês estão aí, não porque vocês se interessam por mim, não porque vocês estão contribuindo, não, não, não.
Porque eu escolhi por amor, eu escolhi dar esse lugar, esse convite para você. E aí, qual que foi a resposta, né, dessas pessoas aqui, dos convidados? Não quero, obrigado. Não quero, estou muito ocupado. Não quero, eu tenho que fazer minhas coisas. Não, estou com muitos negócios. Não quero, agora eu não tenho tempo. Não quero, eu tenho outras coisas melhores para fazer. Depois, quando eu achar melhor. Você sabia que muitas das vezes nós deixamos de viver bênçãos, alegria, sonhos, projetos, muito do que o Senhor tem para nós, porque essa é a nossa postura diante dele, da palavra dele e do reino dele que é disponível hoje para nós em Cristo Jesus, pela palavra e pelo Espírito dele? Quantas das vezes nós vamos para Deus não reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que nós existimos, fomos feitos, criados para nos relacionarmos com Ele, porque Ele quis, aprove Ele nos formar, e nós fomos criados, a nossa plenitude, satisfação, completude de vida, é quando nós entendemos que a nossa vida é para dar glória, é para honrar, é para servir ao Rei dos Reis. Não há maior prazer, não há maior alegria, não há maior deleite. E eu sei que muitas das vezes isso fica distante da nossa realidade natural e até mesmo emocional, porque a gente não entende muitos itens do reino, né? Mas você sabia que muitas das vezes para sua casa, para sua família, para sua rotina, para você, mulher, sobre a sua área, às vezes familiar, emocional, sentimental, a sua carreira, tantas das vezes nós ficamos Ray Russell, né? A gente luta, a gente se esforça, a gente vai através de uma correria frenética, carregamos pesos, fardos, que não é do Senhor para nós, mas sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos recusando aceitar o convite do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. As bênçãos do Senhor para mim e para a sua vida não é um lugar de imposição. É um lugar de promessa e garantia quando você escolhe recebê-las. E para recebê-las, você precisa se submeter ao comando do Rei. E muitas das vezes eu e você, mulher, deixamos de receber a cura, deixamos de receber a libertação, a restauração, a mudança e tantas coisas que o Senhor tem para nós. O acrescentar, o transbordar, o renovar, o mudar, o regenerar. Muito mais os sonhos e os planos do Senhor. Sabe por quê? Porque constantemente nos nossos dias, na nossa vida, nós fazemos isso com a presença do Senhor. Em vez de estar aí, em vez de escolhermos ir para um lugar de mesa, de receber do Rei, de celebrar o Rei, de receber do Rei o que Ele deseja para nós, o que o coração dele sonha para nós. Sabe, é um lugar de deleitar na presença, é um banquete, é uma festa, tem do bom e do melhor. Nós focamos tanto na nossa agenda, no nosso ritmo, naquilo que nós fazemos, no nosso controle, como que nós precisamos submeter o controle, mulher. A sua mente, eu sei que a mente da mulher não para, né, gente? É assim, um cérebro cheio de raios funcionando o tempo todo. Mesmo a introvertida, a mais extrovertida, nós temos essa capacidade de ver do Senhor, nós temos essa habilidade de ser sensíveis e ter essa percepção maravilhosa. A questão é, eu e você não fomos criadas para ficar nesse lugar. Não, nós fomos criadas, o nosso convite é para estar à mesa dos reis, Senhor dos senhores, para viver aquilo que Ele tem para nós, para receber, para alcançar, para desfrutar. E minha pergunta para mim, para você é: o que você tem recusado, o que você tem rejeitado de bênção do Senhor para sua vida? Porque você não está escolhendo primeiro receber a palavra dele, receber o convite dele e acatar e obedecer esse convite. Com certeza, não importa a carência do seu coração, a dor. Muitas vezes se você tem alguma frustração com pessoas, com religião, com questões, fala: ai, pastor, eu não creio em igreja, não creio em fé, aconteceu isso. Qualquer carência, qualquer item de falta no seu interior, mulher, homem nenhum, nem você, ninguém pode suprir, transformar, transbordar, regenerar. Agora, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que me criou e te criou por um propósito divino, celestial, poderoso e eterno, tem muito mais. Mas eu e você precisamos escolher o quê? Aceitar o convite. A gente precisa se voltar mais para a mesa, a gente precisa se voltar mais para o lugar diante dos reis, Senhor do Senhor, e falar: pai, olha só, eu tô cansada, tem um tanto de coisa acontecendo, não sei como fazer, eu não dou conta disso, olha isso, tô fazendo tudo isso achando que tá bom, mas tá gerando vida, ou até tá gerando vida e fruto, mas só natural, terreno, e acaba seus dias, você vai levar o quê para a eternidade, mulher? Acorde, mulher, viva o seu propósito divino, não só conforme a sua visão pequena e limitada para essa terra, mas para os anos e a eternidade que o Senhor tem para mim, para você, para o nosso destino celestial.
E com certeza muito mais recompensas, mesa, deleite, festa, celebração, vida, alegria, paz, propósito, cura, bênçãos, poder, autoridade, honra. O Senhor tem para nós nessa realidade, mas muito mais daqui a por vir. Mas para isso, você precisa escolher não rejeitar, não recusar as bênçãos do Senhor para sua vida. Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo continue ministrando algo no seu coração. Nos vemos na próxima.